Olá, Igreja de Cristo. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos já na lição número 7, 7/17. Serão 17 encontros. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Estamos utilizando essa revista como fonte de estudo, que aí logo abaixo tem um link, tem um endereço onde você pode encontrar, né, e adquirir, se assim desejar. É uma revista da editora Cristã Evangélica. E o título da revista é o Evangelho de João. O tema da nossa lição de hoje, que vai ser discorrida dentro do capítulo 7 do Evangelho de João, é Jesus e a festa das cabanas. E o versículo-chave encontra-se nos versículos 37 e 38 do capítulo 7, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós vamos ao longo aí da lição entender um pouco o que está por trás desta fala de Jesus, de que ele se declarando como aqui a fonte que sacia a sede do homem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A festa das cabanas é uma festa importante na tradição judaica. Nós vamos ver um pouquinho a respeito. Não é o nosso objetivo falar da festa em si, mas nós vamos mencionar por alto. Depois você pode pesquisar a respeito de como funciona essa festa, que até os dias de hoje ainda é realizada pelo povo judeu. O alvo dessa lição é que, ao estudar este conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, você vai conseguir identificar o que foi que gerou uma certa perseguição a Cristo. Quais as causas dessa perseguição? E a causa que nós vamos explorar aqui é quando ele apresenta a sua identidade e o ensino que ele também apresentou, né? Então, quando ele discorre sobre quem ele é, o que ele é e o que ele ensina, gerou algumas reações. Vamos ver isso ao longo da lição também. E os nossos objetivos macros, né, que a gente sempre apresenta no início de cada lição, nós vamos aí reconhecer que a identidade e o ensino de Cristo são contra o sistema do mundo. Também nós vamos nos compadecer daqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Ainda hoje, pessoas sofrem por causa de Cristo. E nós vamos ser incentivados a viver o Evangelho de Cristo a qualquer custo, preparando-se para falar dele em toda circunstância. E disso pode ser que venha também uma perseguição, como foi que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. O capítulo 7 do Evangelho de João, ele é uma descrição de eventos ocorridos durante a festa das cabanas, também chamado de festa dos tabernáculos ou das tendas. Nessa festa, as pessoas ficavam em barracas feitas de palha e folhas, no quintal ou no teto das residências. Faziam isso para recordar a libertação do Egito, quando tiveram que morar em tendas enquanto peregrinavam pelo deserto. Essa tradição que foi deixada para que o povo lembrasse desse tempo em que ele viveu, né, ao longo do deserto, em cabanas. E nos dias atuais ainda eles colocam no quintal, alguns no telhado, em algum lugar da casa, e naquele tempo também já era assim, no tempo de Jesus, e era uma forma de trazer à memória essa experiência em que o povo passou ao longo do deserto rumo à Terra Prometida. E tem todo um significado aí envolvido que nós vamos aqui de uma forma bem resumidamente falar ao longo da lição. Nós vamos estudar aqui em 3 partes, né, esse capítulo. Um deles que vai falar sobre o início da festa,
ao decorrer da festa e ao final da festa. O que aconteceu? Então, nós vamos nessa primeira parte dos versículos 1 a 13 do capítulo 7. Vamos ver aí que tipo de oposição o Senhor Jesus sofreu já na proximidade desta festa e no início dessas comemorações. A intensa oposição e perseguição que Cristo sofreu tiveram origem na incredulidade. E a incredulidade, ela produz discórdia. Você pode ver isso entre os versos 1 e 9. E no capítulo 5, versículo 18 de João, o apóstolo João já havia informado que alguns judeus queriam matar Jesus. No capítulo 6, nós já estudamos, Jesus se apresenta como Deus, usando a metáfora do pão da vida. Por isso, ainda mais queriam matá-lo. Então Jesus decidiu permanecer mais algum tempo na Galileia. E aí isso está no versículo 1 desse capítulo 7 de João. Então vocês veem que, na medida que Jesus vai trazendo mais informações, vai revelando a sua identidade, alguns vão crendo em Jesus e outros vão se opondo. E além de ter opositores, alguns ainda reagiam com atos de perseguição contra Jesus, querendo matá-lo. E essa festa das cabanas se aproximou, está chegando o momento desta festa. Nesse momento, os irmãos de Jesus, você pode ver isso lá depois, em Mateus 13:55, procuraram Jesus e sugeriram que ele fosse à Judéia e já se manifestasse como sendo o Cristo. Para eles, era inacreditável que alguém que se dizia ser o Messias evitasse intencionalmente essa publicidade, se declarar. Por que você não fala logo quem você é? É como se fosse uma maneira de provocação também, né? Por que isso? Porque até mesmo os irmãos de Jesus não criam nele como sendo o Messias. Sabe aquela coisa de irmãos que duvida da capacidade, do potencial de um outro irmão? Mas nesse caso aqui, eles não tinham ainda crido que Jesus era o Messias. Jesus declarou seu conhecimento sobre o plano de Deus. Você vai ver isso no verso 6. Ele fez tudo no tempo exato. Lá em Gálatas 4:4, vai dizer que Jesus veio no tempo perfeito, no tempo certo, plenitude dos tempos, a hora nem mais nem menos. E a incredulidade dos irmãos gerava discórdia na família dele. Eles seguiram para a Judéia e logo Jesus iria também para lá. Aí depois você confere lá nos versos 8 a 10 do capítulo 7. E nós continuamos vendo aqui que essa incredulidade começou agora a alimentar um desejo de oposição a Jesus. E nós vamos ver isso entre os versos 10 e 13. Finalmente Jesus se dirigiu à festa, porém em segredo. Verso 10. É importante dizer que a entrada pública em Jerusalém aconteceria somente 6 meses depois. Isso você pode ver depois no capítulo 12, verso 12 e os seguintes do Evangelho de João. Mas nesse momento, Jesus estava esperando o momento oportuno para ele entrar e se apresentar nesta festa. Os religiosos, e agora perseguidores, perguntaram: onde estará ele? Queriam prender e matar Jesus, mas ainda não era a hora. Observe que havia um grupo que acreditava na inocência de Jesus, enquanto outro o acusava de enganador. Por isso, todos passaram a ter medo de se associar a Cristo. Você vê, né? Um porque acha que ele é inocente, mas tem medo do outro grupo que quer matá-lo. E um outro grupo quer matá-lo e não quer ver ninguém se aproximando de Jesus. Então gerava ali uma dificuldade das pessoas se aproximarem de Jesus, e ele, percebendo isso, não bobeou. Ele esperou o momento certo para se apresentar nesta festa.
E durante a festa, né, Jesus agora vai fazer algo improvável. Nós já agora estamos na metade da festa. Nós passamos já ali a narrativa bíblica de João, naqueles primeiros versículos de 1 a 13, traz ali um panorama do que estava começando a acontecer, o início da festa, as coisas, as movimentações. Agora, a festa já está acontecendo, está mais ou menos ali na metade dessa festa, né? Desse tempo dessa festa. E nós vamos ver isso entre os versos 14 e 24 do capítulo 7. Então, durante a festa, Jesus faz algo improvável. Ele se expõe e ensina no templo. Jesus foi corajoso, audacioso, olha só. Seguindo a narrativa até o versículo 24, observamos 4 aspectos do ensino público de Jesus. Vamos ver esses 4 aspectos desse ensino que Jesus apresentou publicamente para as pessoas. Primeiro, que seu estudo, o seu ensino, a sua mensagem provém de Deus. Isso você vê entre os versos 15 e 16. Era comum haver no pátio do templo muitos rabinos ensinando. No entanto, Jesus ensinou com maior autoridade. O problema foi que, enquanto os profetas disseram, assim diz o Senhor, Jesus falou, eu lhes digo. Isso só poderia acontecer sendo Jesus o Messias. Dá para perceber a diferença que a sua mensagem provém de Deus? Ele não está falando por Deus, é o próprio Deus falando. E ele se apresenta como Deus falando. Ele vem em nome do seu Pai, do nosso Deus. E Jesus deixa muito claro que eu lhes digo, ou seja, a sua mensagem é uma mensagem divina. E outra característica da sua mensagem, do seu ensino, é que é para os que querem fazer a vontade de Deus da sua mensagem. Quem não quer saber de Deus, não quer obedecer a Deus, não quer saber das coisas do alto, essa mensagem, ela gera desconforto, ela gera essa oposição que nós estamos falando. Quando existe disposição para obedecer a Deus, a névoa que cega o entendimento desaparece. Portanto, devemos ter o coração inclinado para obedecer à vontade de Deus em tudo. E também outra característica da mensagem e do estudo, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, é que essa mensagem glorifica somente a Deus. Isso você vai ver no versículo 18. Os falsos mestres querem aplausos para si e tentam nublar a glória de Deus em detrimento da sua própria glória. Estes buscam atenção, aplausos e poder por meio de pressuposições totalmente humanistas. O verdadeiro mestre nubla a visão de si para acender a glória de Deus. Esse era Jesus. Nós sabemos, as pessoas gostam do aplauso, da exaltação, do reconhecimento, né? Então, nesse caso, Jesus, ele apresenta a mensagem sempre, a sua mensagem, o seu ensino, sempre glorificando o Pai. E por fim, a quarta característica, ela escancara a hipocrisia dos descrentes. Isso que às vezes gera as reações de oposição, de perseguição, das pessoas se sentirem incomodadas com a mensagem de Deus, do Evangelho. Por quê? Porque ela desnuda a hipocrisia, a falsidade que muitos tentam transparecer aquilo que não são no seu interior. E os versos 19 a 24 do capítulo 7, nós vamos ver isso. Nesse momento, então, Jesus retomou a discussão de João 5,18. A acusação de Jesus foi que eles tinham a lei, mas não obedeciam à lei. A lei de Moisés dizia, não matarás, e eles planejavam matá-lo. A resposta da multidão foi negar que queria matar Jesus. Entretanto, pelas reações, Jesus sabia dessa intenção e remontou os fatos apontando essa incoerência, né? Se eles diziam que eram religiosos, que observavam a lei de Moisés, se eles
tinha lá o mandamento, não matarás, por que eles estavam planejando tirar a vida de Jesus? E Jesus escancara essa hipocrisia. Se vocês obedecessem esse mandamento, vocês não estariam querendo me assassinar. E aí começa um debate ao longo dessa festa. A festa está acontecendo na cidade, ali no local, e Jesus está lá no templo, ensinando, pessoas ali ao redor, ouvindo seu ensino, e a festa está acontecendo. E começa então uma discussão, né? Um debate. Essa discussão nesta sessão gira em torno da identidade de Jesus. Alguns o chamavam de bom, outros de enganador. Alguns disseram que Jesus estava possesso por demônio. Outros afirmavam ser ele o Messias. Crer genuinamente em Jesus depende da crença correta acerca dele, ou seja, crer que ele é a manifestação de Deus. Isso você não vê muita diferença ainda nos nossos dias. Quantas pessoas não dizem, Jesus foi um bom homem, foi um filósofo, um pensador, um profeta, foi um grande líder, uma referência da liderança, a liderança de Jesus, e nós pegamos uma parte do que ele é, mas na verdade temos que crer que ele é o Filho de Deus, enviado como Messias para nos salvar da nossa condição de filhos distantes de Deus, afastados pelo pecado. E nós temos que crer que ele é a manifestação de Deus. Não podemos ficar nesse grupo dos que duvidam, chegar ao ponto de alguns dizer que ele era possesso por demônio. E aí nós vamos ver, né, como é que esse debate, essa discussão foi se desenvolvendo. Alguns, baseados em crendice, apresentar os seus argumentos. Nós vamos ver isso nos versos 25 a 27 do capítulo 7. Algumas perguntas começaram a surgir. A confusão deles se dava em grande medida por uma crendice. Qual a base para a crença de que ninguém saberia de onde Cristo viria? Na verdade, as Escrituras indicavam a origem do Messias. Diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2, essa profecia a respeito de Jesus, dizendo de onde ele viria. E havia algumas dúvidas, né? Algumas crendices quanto a isso. Alguns não sabiam de onde que ele virá, né? E baseado numa crendice dessa ignorância de onde Jesus viria, então não pode ser Jesus. Ele não pode ser o Messias. E daí nós vamos ver também, começou uma reação, uma coação. Versos 28 a 30. Vemos aqui um tom de ironia da parte de Jesus ao afirmar que eles o conheciam. O que Jesus disse foi que eles conheciam apenas da perspectiva terrena. Aquela questão da crendice, que ele viria de um determinado lugar e não que viria lá da eternidade, né? Nada sabiam sobre Jesus como a manifestação do Deus vivo. Logo, tentaram prender Jesus, porém, mais uma vez, não puderam fazer, pois o tempo de Jesus ainda não havia chegado. Tudo o que ia acontecer com o nosso Senhor Jesus tinha um momento para acontecer e isso não fugiria ao controle do Senhor Jesus. Nada, nem a sua crucificação foi algo casual. Deu errado, né? Fracassou no seu projeto de liderança e ele foi assassinado. Não, tudo já estava definido por Deus quando as coisas aconteceriam. Nada aconteceria antes do tempo. A plenitude do tempo contempla todas essas etapas no tempo perfeito. E também surge uma certa condescendência nos versos 31 e 32, nós vamos ver isso. Algumas pessoas reconheceram Cristo como Messias, porém observamos que os religiosos se incomodaram ainda mais. O homem sem Deus não se conforma com a conversão de outro. Então,
algumas pessoas começaram a crer, reconhecer Jesus como Messias, e aqueles que eram tidos como religiosos, rigorosos no cumprimento da lei, mas que não entendia o que era o sentido dessa lei, o que Deus queria com aquilo, e eles ficavam irados com aqueles que se declaravam, né, que estavam crendo em Jesus. E isso não é diferente também nos nossos dias, né? Quando nós vemos um testemunho de uma pessoa que aceita o Senhor Jesus e vem muitas vezes de uma situação de vida bastante, digamos assim, incomum, né? Que a gente pode dizer que, olha, como é que pode aquele ali que era um assassino, aquele ali que era um bandido, vem dizer agora que é santo, que agora é crente, que agora é salvo? Existe muita gente assim nos nossos dias que fica, na verdade, endurecido quando vê as pessoas se achegando a Deus. E não foi diferente aqui nesse episódio. E nós vamos ver agora aqui também uma convenção, né, os versos 33 a 36, nesse debate ainda, né, ao longo da festa. Jesus reafirmou a brevidade do seu tempo na terra antes de partir. Tal afirmação revelou a incapacidade de compreensão desse plano por parte dos religiosos. Sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de entender as coisas espirituais. A questão é que aqueles religiosos estavam convencionados a crenças judaicas e, por isso, não compreenderam Jesus. Muitas pessoas estão no caminho, estão caminhando conosco no Evangelho, está, né, conhecendo o Senhor Jesus, e ele se convenciona muito a ritos, a liturgias, a formas das coisas acontecerem, que parece que isso é muito mais relevante do que a própria ação do Espírito Santo no ambiente onde que está ali sendo adorado o Senhor, onde está sendo exposta a palavra do Senhor, e tem pessoas que não conseguem nem sequer manter a concentração no que ele está adorando ou no que ele está ouvindo, porque está fora de um padrão que na mentalidade daquela pessoa tem que ser daquela forma. Ela não consegue abrir um espaço para que o Espírito Santo faça as coisas da maneira como ele às vezes quer mudar ali na hora uma situação, e a pessoa endurece. E o Espírito Santo, ele é esse que traz essa clareza, essa iluminação e torna o homem capaz de entender, o homem, a mulher, capazes de entender as coisas espirituais. E nesse aspecto nós estamos caminhando para o final da festa, né? E começa então algumas reações, e o capítulo 7, né? Chegamos aí ao desfecho dele. E nessa sessão observamos que diante das declarações de Jesus, as pessoas reagiram de maneiras curiosas e distintas. Então, dos versos 37 a 53, né, vamos ver aqui como é que começou agora esse tempo da festa, já estava indo para o final. Tem um fato interessante que acontece aí, nós vamos falar sobre ele. Então, as pessoas reagiram de maneiras curiosas e distintas. Algumas ficaram com dúvida acerca da identidade de Jesus. Você pode ver isso depois nos versos 37 a 44. No dia de maior destaque da festa, Jesus falou de forma audaciosa. Eis o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Com o passar do tempo, qual a implicação natural de quando se tem sede e não se bebe água? É aumentar ou diminuir a sede, certo? Vai aumentar a sede. Não é aumentar ou diminuir a sede? Pense nisso. Então, Jesus, ele vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E então Jesus falou em Jerusalém o que já tinha dito na Galiléia. Porém, ele acrescentou uma nova informação. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A explicação está no verso 39 e aponta para o evento da manifestação do Espírito Santo
descrito em Atos dos Apóstolos. Então Jesus já estava trazendo uma informação de que em breve o Espírito Santo viria de uma maneira especial, extremamente especial, né? E eu só queria fazer uma breve observação. Por que do nada assim Jesus vai falar de sede? Quem tem sede, venha a mim e beba, né? Durante a festa das cabanas, tinha um ápice dessa festa, geralmente no último dia da festa. Essa festa dura aí entre 7 e 8 dias, né? Mas vamos ficar aqui com 7 dias. O último dia dessa festa, um sacerdote pegava um jarro de ouro e buscava uma água num poço que tinha ali próximo, um poço especial, que tinha um significado importante para eles. E ele trazia essa água e vinha num cortejo ao longo da cidade, e as pessoas acompanhando aquele ritual que representava a água que o Senhor deu para o povo no deserto quando eles tiveram sede, e que Moisés foi lá e deu água para o povo. E ele vinha com esse jarro e despejava no altar, no templo. Os estudiosos, fazem esse posicionamento aí, em que Jesus fala, faz essa declaração, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi nesse momento. Jesus, ele não fala as coisas assim, solta. Tem algo acontecendo que as pessoas, que na hora que o sacerdote jogou a água no altar, ele deve ter gritado: alguém está com sede? Por quê? Fazia sentido para eles, porque aquele símbolo era Deus saciando a sede do povo no deserto, quando eles não suportavam mais a sede. E Deus mandou água, mas era uma água que matava a sede do corpo. E Jesus agora vem dizer: eu vou matar a sede de vocês. Por isso que ele vai falar. E aí todo mundo deve ter parado para ouvir Jesus falando isso. Por isso que é um ato inesperado que chamou muita atenção. Que Jesus vai falar assim: alguém aí tem sede? Porque se esse símbolo é sobre sede, venha a mim e beba. E aí ele completa, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Receberá o Espírito Santo e a sua sede da alma será saciada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo que vai fluir nesta vida. Então, quando Jesus faz essa declaração, é uma coisa que gera um grande choque. Que reações que vieram a partir disso? Uns têm algum tipo de simpatia por Jesus e dizem: este é verdadeiramente o profeta. Outros apontam para a verdade e afirmam: ele é o Cristo. Outros perguntam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Houve um grande cisma ali na plateia, uma discussão, um racha, uma divisão, e o desfecho foi que alguns queriam prender Jesus, mas não podiam, pois ainda não era a hora. Vocês veem, que maravilha. E essas reações, elas continuam. Por quê? Porque essa oposição, ela vem provocada por causa da identidade de Jesus. Ele está agora dizendo o quê? Os sacerdotes e fariseus perguntaram aos guardas: por que vocês não o trouxeram? Em outras palavras, por que não trouxeram Jesus? Ele resistiu à prisão? Ele tem soldados aos seus comandos? A resposta dos guardas foi: jamais alguém falou como este homem. A simpatia dos guardas ao evangelho irritou os opositores de Jesus. O argumento dos religiosos foi que se os mestres não se renderam à mensagem de Jesus, então a mensagem dele era falsa. Ou seja, eles tinham que validar a mensagem de Jesus, senão ela era falsa. Olha só quanta arrogância daqueles líderes religiosos. E essa guarda, que ficava a serviço das autoridades religiosas, não é a guarda romana, é uma outra guarda que ficava delegada ali pelo Império Romano, que podia fazer essa parte de segurança,
dos líderes religiosos e de todo aquele sistema, né, religioso. E eles questionaram, por que vocês não prenderam ele? Aí até os próprios guardas falaram, poxa, jamais alguém falou como aquele homem. Ou seja, até vocês estão crendo agora? Como se eles dessem ali uma bronca nos guardas, né? E certamente eles deram. E naquele momento surgiu então Nicodemos, que outrora tinha recebido a mensagem de Cristo, lá em João 3, de 1 a 21. E estava se manifestando publicamente agora, aí nesse verso 50. Seu argumento tinha base no Antigo Testamento e na sabedoria intelectual. Então, essa parte que nós estamos falando, nós estamos entre os versos 37 e 53. Já estamos quase acabando aí, nós estamos no verso 53. E Nicodemos então argumentou: primeiro ouvir, depois julgar, depois absolver ou condenar. Porém, houve um contra-argumento. Por acaso, também você é da Galiléia, Nicodemos? Examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. Você vê o preconceito, a discriminação, que coração ruim é esse? Argumento inválido, é claro, pois nenhuma nacionalidade define a condenação de alguém. Depois, todos eles foram embora. E aí eu quero fazer um resumão para a gente concluir o capítulo 7 do Evangelho de João. Nós fizemos aqui esses pontos que eu só vou mencionar, só para um resgate, né, para a gente concluir. Jesus sofreu perseguição, né, devido a uma incredulidade das pessoas, que dessa incredulidade produziu discórdia, essa incredulidade alimentou a oposição contra ele. E a sua mensagem, Jesus procurou demonstrar que ela provém de Deus, é para os que querem fazer a vontade de Deus, glorifica somente a Deus e escancara a hipocrisia dos descrentes. E aí o debate que surgiu ali ao longo da festa teve algumas bases, né? Crendice, que achava que Jesus ia vir de algum lugar específico, uma perspectiva muito humana, de uma origem de Jesus como vindo uma pessoa humana, mas Jesus, ele era um homem divino, que a sua origem ele veio da eternidade, né? E disso começou-se uma coação, né, para que Jesus tentar intimidar ali Jesus. Alguns demonstraram certa condescendência, né, começaram a crer em Jesus e disso veio também uma pressão sobre eles. E alguns, por convenção, preferem a regra, os ritos, a religiosidade, preferiram não crer em Jesus porque tinha alguma coisa ali diferente da ordem, digamos assim. E ao final nós vimos ali as reações das pessoas ao final disso tudo. Dúvida acerca da identidade de Jesus e oposição por causa da identidade de Jesus. E Jesus demonstrou ser o Filho de Deus mais uma vez. E nós, já partindo para o final, né, só para resgatar o alvo que nós tínhamos proposto a trabalhar nesta aula, que era, ao estudar essa lição, você vai identificar a perseguição a Cristo por causa da identidade e do ensino que ele apresentou. É o que nós chamamos de um tempo que Jesus começa a sofrer uma oposição ao seu ministério. Quando ele começa a avançar, dar mais informações, clarear mais a sua identidade, dizer quem ele é, de onde ele veio, sua missão, começa a vir uma perseguição que vai culminar na sua morte. E para finalizar, a festa das cabanas nos serve de ponto de referência para observarmos a oposição contra Cristo. Começou com seus irmãos que queriam sua manifestação pública, embora ainda não fosse o tempo certo, e culminou numa grande oposição por parte dos religiosos devido ao ensino de Cristo. O mais importante é tomarmos consciência de que o plano de Deus sempre se cumpre no tempo e na forma certa, mesmo que exista oposição. Jesus sempre vencerá. Deus sempre prevalecerá. Que essa palavra tenha
né, edificado a sua vida, e te aguardo no próximo encontro 8/17, que em breve, próximo domingo, nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João, e eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo de hoje e que continue conosco caminhando até o fim desse estudo do Evangelho de João. Que Deus abençoe a sua vida.